nesta noite nós iremos caminhar por cima das águas. Eu quero te dizer, se Jesus te colocou nessa situação, Ele é poderoso para te tirar dela. Aleluia. Ele é poderoso porque Ele tem o controle de todas as situações da nossa vida. Quantas vezes na nossa vida o vento não sopra ao contrário também? Nós estamos caminhando em direção à promessa, cheio de animação, aleluia, cheio de empolgação. Nós vamos chegar do outro lado e o vento sopra ao contrário. Mas quando o vento soprar ao contrário, não desista do barco, porque Jesus virá ao seu encontro. Se você crê nisso, bata na palma da mão do seu irmão, diga: nós vamos chegar lá. Então quero te dizer, os teus inimigos verão Deus te exaltar, o teu inimigo vai ver Deus te levantar, aleluia, vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 a seguir. Vou pedir que todos que puderem ficar de pé para lermos a palavra de Deus neste momento. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Aproveitando a oportunidade, quero agradecer ao Senhor pelo presente que Ele me concede de estar mais uma vez na sua casa e junto com os irmãos para adorar a Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor. O pastor está viajando e fez-nos o convite de estar aqui na quinta-feira ministrando a palavra. E eu estou muito feliz, sei que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos pastores, pastor Paulo, pastor Leandro, eu falei o nome dele o dia todo, hoje andou comigo o dia todo, estou esquecendo o seu nome, pastor. Louvar a Deus pela vida desse meu companheiro, que tem me abençoado durante essa semana, nos trazendo, nos levando daqui. E essa semana foi uma semana de bênção. O pastor me deu uma tarefa essa semana, como a semana que vem é a semana da conferência, de preparar o pastor Leandro para estar recebendo os irmãos que vêm, os americanos e os pregadores que vêm, para estar introduzindo. E eu confesso para os irmãos que ele saiu melhor do que eu pensava, está bem melhor do que eu, aleluia, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu companheiro. Deus abençoe sua vida. Meus amados, quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Versículo de número 23, todos juntos. Versículo 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Diga comigo bem forte: porque o vento era ao contrário. Versículo 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um... Diga bem forte: é um fantasma. E gritaram com medo. Versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, caminhando por cima das águas. Diga bem forte: caminhando por cima das águas.
E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E você diga glória a Deus. Toma assento no nome de Jesus. Pai, eu te louvo por esta palavra que nós lemos nesta noite. Estou convicto que o Senhor já tem falado ao meu coração e continuará falando com a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e dizemos, Pai, que dependemos totalmente do Senhor nesta noite. Eu creio que o Senhor mais uma vez irá impactar as nossas vidas com a tua preciosa palavra para a glória de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu estou alegre com o que Deus tem ministrado ao meu coração nesta semana, durante esses dias que aqui estou. E quero nesta noite acreditar, creio eu, que será uma noite de milagres. Eu vou de novo para o aleluia melhorar. Esta noite não será diferente, porque o mesmo que estava domingo está hoje também. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Então Jesus não mudou. Nós que mudamos às vezes a gente muda, mas Jesus não muda. Eu, por exemplo, estou mudando, estou percebendo que estou ficando mais velho, nem pareço mais ter 20 anos de idade. Mas glória a Deus, graças a Deus, não pareço mesmo. O irmão já falou que parece 40, misericórdia. Mas eu mudo, você muda. Alguns ficam magrinhos, outros ficam gordinhos, uns ficam com muito cabelo, outros ficam careca. Mas Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Só para você me animar a pregar nesta noite, diga bem forte assim: Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Olha para o seu irmão e diga: ele não mudou não. Aleluia. A palavra que Deus ministrou ao meu coração nesta noite, eu quero fazer algo que de costume fazemos, mas antes de pregar esta palavra, eu gostaria que você olhasse para o seu irmão, desse um sorriso para ele e diga: hoje, nesta noite, nós iremos caminhar por cima das águas. Quem crê, diga amém. O texto que nós lemos, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está agora dando uma ordenança. O texto diz: e logo obrigou os seus discípulos que entrassem no barco. Para entender esse texto é bom a gente voltar um pouquinho nos versículos anteriores. Jesus está com uma grande multidão à beira da praia. E quando Jesus estava à beira da praia, porque Jesus sempre estava ocupado, aleluia, e a ocupação de Jesus era sempre realizar milagres, e ele nesta noite, ele está no mesmo jeito, realizando milagres entre nós. Só de você estar aqui já é um milagre. Amém, gente? Quem aqui recebeu um milagre nesta noite? Meia dúzia só? Quem recebeu um milagre? Só de você estar aqui, você já está recebendo o seu milagre. Jesus estava com a multidão e o texto diz que Jesus obrigou a multidão a entrar, os discípulos a entrarem no barco. Ele primeiro despede a multidão, e quando ele despede a multidão, ele fica agora com os discípulos e dá uma obrigação a eles. O texto em Marcos diz: Jesus obrigou que eles entrassem no barco. Diga comigo: Jesus obrigou. A palavra de Jesus para os discípulos era: vocês vão entrar no barco e vão atravessar para o outro lado. Eu já vou começar profetizando. Se Jesus falou alguma coisa ao seu respeito, se ele fez alguma promessa que você vai chegar lá, não tem demônio, não tem capeta que vai impedir. Você vai chegar lá e acabou. Dá um glória a Deus aí se você crê nisso. Jesus fala com os discípulos para entrar no barco. Os discípulos aqui me parecem que não querem obedecer, porque o texto diz que Jesus obrigou. Quando eu estou obrigando alguém a alguma coisa, me parece até forçar, mas Jesus estava lhes dando uma promessa de segurança. Jesus diz para eles: entra no barco, porque vocês vão chegar do outro lado. Aleluia. Jesus fala com eles: entra no barco. Eu vejo os discípulos dizendo: Jesus,
mas olha a hora, o Senhor não vai conosco. Como o Senhor quer que nós entramos no barco e deixamos o Senhor aqui sozinho? Já vou te dizer uma coisa, Jesus sempre tem um caminho aonde você nem imagina, Ele vai chegar para nos socorrer. O texto diz que Jesus obrigou e eles entrou no barco. E quando eles entram no barco, aleluia, a Bíblia Sagrada diz que eles começaram a remar. Mas antes deles começarem a remar, eu imagino eles olhando para Jesus Cristo. Por que Ele está nos mandando entrar nesse barco? Por que Ele quer que nós vamos adiante? Ele vai ficar aqui sozinho. O texto diz que já era chegado a tarde, já ao anoitecer. Jesus estava sozinho à beira da praia, depois da multiplicação dos pães. Está dizendo para eles, vocês vão e vocês vão chegar. Mas eles estão dizendo, Jesus, mas o Senhor não vai conosco, porque sem Jesus não tem alegria. Eles não queriam perder a presença de Jesus. Diga comigo, eu não posso perder a presença do Mestre. Eles não queriam perder a presença de Jesus e começa agora insistentemente querendo a presença de Jesus. Mas eles obedecem, aleluia, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eles entram dentro do barco e a Bíblia diz que eles começaram Quando eles começaram a remar, a palavra de Deus nos apresenta eles começando a remar e prosseguindo. E a Bíblia diz que depois que eles começaram a remar, o barco já estava no meio do mar. O texto que nós lemos, se nós formos lá em João, diz que eles já tinham remado cerca de 30 estádios. O que corresponde mais ou menos quase 5.000 metros. Eles já tinham feito a metade, eles estavam remando. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles começaram a remar, estava tudo bem. Mas no meio, aleluia, da viagem, o vento veio ao contrário. Diga comigo, vento contrário. Quando eles começaram a remar, eu imagino a empolgação, eu vou chegar do outro lado. A promessa de Jesus é, eu vou chegar lá, eles vão chegar lá. E eles estavam remando porque sabia que o Mestre tinha ordenado eles a chegar do outro lado. E quando eles começaram a remar, irmãos, eles remavam em direção à promessa, chegar do outro lado. Mais uma vez eu repito, quem tem promessa de chegar do outro lado, não tem demônio que impeça. Quem tem promessa que Jesus falou que vai alcançar, vai alcançar. Eu imagino eles no meio do barco, dentro do barco, no meio do mar. A Bíblia Sagrada diz que o vento vem ao contrário sobre o barco. E quando o vento vem ao contrário, eu imagino, eles começam agora a preocupar-se. Mas o Mestre não está conosco. O que é que nós vamos fazer para chegar do outro lado? Como nós vamos sobreviver? O que é que vai acontecer conosco? Eu imagino que alguns Tomé dizia, mas em que barco nós entramos? Nós entramos, olha aonde Jesus nos colocou. Eu quero te dizer, se Jesus te colocou nessa situação, Ele é poderoso para te tirar dela. Aleluia. Ele é poderoso porque Ele tem um controle de todas as situações da nossa vida. Diga comigo, Jesus está no controle. É interessante que eles estão remando. Eu imagino um chega para o outro, rapaz, olha onde nós estamos. O vento começou a soprar. O texto diz que o vento era ao... Eles estavam remando. Vamos remar comigo assim, ó. Estavam... Não com a mão, não. Vamos com as duas mãos. Amém. É interessante que naquele tempo não tinha barco como hoje. O historiador Flávio Josefo diz que o barco era mais ou menos de cerca de 8 metros de comprimento. Era um barco pequeno que cabia aqueles tripulantes. E eles estavam ali dentro do barco. Não era um barco igual de hoje. O barco de hoje, você aperta o botãozinho e o barco já sai. Como diz o mineiro, e o trem já sai, né? Você já aperta e ele já vai saindo. Só que aquele barco naquele tempo era manual. Os marinheiros tinham que remar. Era um marinheiro de um lado e o outro do outro. Aleluia. E era braçal. E eles começavam a... Aleluia. Eu gosto de pregar com alguém me ajudando. Ô pastor, vem aqui remar comigo em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando eles estavam dentro do barco, entra no barco comigo. Vamos lá, igreja. Todos estão no barco. Vamos lá. Eles começaram a... Tem gente que está remando assim, irmão. Aleluia. Se você remar assim, você vai dar somente voltas. Aleluia.
A minha esposa, eu falo de vez em quando, quando às vezes ia no parque municipal, lá no parque municipal tem uns barquinhos, alguém dos irmãos aqui lembra? Dos barquinhos, eu não sei se ainda tem no parque municipal, tem? Você já foi lá? Aleluia, que bom, né? Eu quando ia no parque municipal, eu achava interessante aquele pessoal que remava como é que fala, naquelas canoas, de um lado e para o outro. E eu cheguei um dia, entrei dentro do barquinho, paguei o meu bilhete e vou entrar dentro do barquinho. E comecei a remar. Só que de um lado não tinha habilidade. Estou remando e o barco só ficava. Eu falei, esse negócio não está bom. Eu remava do outro, o barco ia do outro lado. Irmão, tem gente que está assim, aleluia. Tem gente que não sai do lugar. Irmão, se você remar só de um lado, não vai sair do lugar não. Isso chama atitude. Eles tiveram atitude. Diga comigo, atitude. Eles tiveram atitude. E habilidade eles tinham também. Eles conheciam tudo sobre o barco. E eles estavam remando. Eu remando de um lado só, não chegava em lugar nenhum. Até que o rapaz que estava vestido de um coletinho, era vermelho, ele disse, não, vai. Aí de repente, quando eu vi que eu estava chegando perto daquela fonte, já começando a molhar, ele falou, não faz isso, senão você vai molhar. E eu saí de perto da fonte. Então é interessante, irmãos, eles estavam remando naquele barco daquele tempo. Vamos lá. Isso. Quando eles estavam remando em direção à promessa, o vento era um... Vamos remar. Quem tem promessa, não vai para trás não, varão. Quem tem promessa de Deus, diga assim, amém, eu tenho. Um remo chama-se promessa, aleluia. Aleluia, não sei se você está pegando. Eu e você somos remadores nesta noite. Aleluia, você vai chegar do outro lado. Eles estavam remando um de um lado e outro de outro, os 12, aleluia. Quando eles estavam remando, a palavra de Deus diz que o vento sopra ao contrário. Vamos lá, isso. Quando o vento começa a soprar ao contrário, eu imagino eles se preocuparam. Como nós vamos chegar do outro lado? O historiador diz que o vento ali naquele lago, naquela região onde eles estavam, chegava a cerca de 6 metros de altura. O barco já estava enchendo de águas e eles estavam preocupados. Como nós vamos chegar do outro lado? Talvez tenha alguém dizendo assim, como é que eu vou sair dessa dívida? Como é que eu vou sair desse problema? Eu quero te dizer que o mestre vai se levantar ao seu favor. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí misturado com aleluia. Aleluia. Quando eles estavam remando, fica junto aqui comigo. Quando eles estavam remando, a palavra de Deus diz que o vento era tentando os impedir de chegar em direção ao alvo, ao ponto desejado, à promessa. Quantas vezes na nossa vida o vento não sopra ao contrário também? Nós estamos caminhando em direção à promessa, cheio de animação, aleluia, cheio de empolgação. Nós vamos chegar do outro lado e o vento sopra ao contrário. Mas quando o vento soprar ao contrário, não desista do barco, porque Jesus virá ao seu encontro. Se você crê nisso, bata na palma da mão do seu irmão e diga, nós vamos chegar lá. Quando o vento sopra ao contrário, porque ninguém está livre, meus irmãos, ninguém está livre de adversidades. Repito, ninguém aqui dentro da igreja está livre de adversidades. Jesus mesmo disse nas suas palavras, no mundo tereis, não é só vitória, irmão, no mundo tereis aflição. No meio da caminhada, no meio da promessa, quando Jesus nos promete bênção, Ele não nos fala que vem prova às vezes, mas porque Ele mesmo já disse antes na sua palavra, que no mundo teremos aflições, mas Ele mesmo disse, tem de bom ânimo, porque eu venci, e se Jesus venceu, você vai vencer também. É interessante que eles estão remando em direção à promessa, o vento sopra ao contrário. Eu imagino agora eles começam dentro do barco alguns pessimistas. Tem gente pessimista, meu irmão. Eles dentro do barco dizendo para o outro, rapaz, nós vamos afundar.
olha onde o mestre nos colocou, olha que situação. E tem uns que começam a transferir a culpa. Não, mas eu estou nessa aqui, a culpa é da minha esposa, sabe? A culpa, isso é meu marido, aquele cabeçudo. Eu falei com ele para não fazer e ele fez. Se Jesus falou e você obedeceu, ele vai lhe dar vitória. Mas tem gente pessimista. Eu imagino que dentro daquele barco tinha pessoas que falavam: nós não vamos chegar lá. Como é que nós vamos sair dessa? Como é que nós vamos sair desse lugar? O que é que está acontecendo conosco? Para que nós fomos servir Ele? Para que nós fomos seguir Ele? Ele falou conosco para a gente entrar. Mas eu imagino que no meio do barco tinha alguns que falavam: não, o mestre falou, nós vamos chegar lá, aleluia. Se o mestre falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, nós vamos chegar lá e acabou. Amém. Mas tem pessoas, irmãos, que no meio da promessa, quando o vento sopra, ele só vê, aleluia, ele só vê coisas ruins, ele só vê desastres. Ele diz: não, nós vamos perecer, a gente vai morrer, a gente vai afundar. Parece até o povo do Egito começa a lembrar: olha, mas aquele tempo que era bom, por que a gente não estava lá? Por que não ficou na nossa casa? Olha onde nós estamos. Eu quero mais uma vez te encorajar dizendo: se Jesus falou, ainda que a adversidade venha, você vai chegar lá. É interessante que tem pessoas que no meio da adversidade, quando o vento sopra ao contrário, eu como imigrante, quando cheguei na Inglaterra, a primeira coisa que via era os pessimistas dizendo: rapaz, o que você veio fazer aqui? Como eu disse para os irmãos, tu não fala inglês? O que você veio fazer aqui? Deus tem promessa na sua vida, veio pastorear aqui. O que você veio fazer aqui, rapaz? E aqui você está cheio de esperança. Não, Deus vai dar vitória, eu vou vencer, aleluia. Aqui é o lugar que Deus me colocou. Rapaz, já estou aqui há 2 anos. Olha que minha situação, eu estou há 3 anos. Olha a minha situação. E tem um que chega já tão pessimista: eu já estou com a minha passagem para mim embora. E você está cheio de alegria. Ou não, eu vou abrir uma empresa e Deus vai me prosperar. Rapaz, não está dando certo não, tem gente falindo. Tem tanto ladrão de alegria, irmão, dentro do barco. Você diz: não, eu vou chegar lá. E diz: não dá certo, eu tentei. Olha, meu primo tentou. É aquele que você vai e diz assim: ó, meu irmão, vou comprar um carro. Ele diz: ih, rapaz, o juro está muito alto. Pensei em comprar a casa. Rapaz, vai pagar 25 anos na caixa? Você é maluco? Você está cheio de alegria. Não, eu vou financiar minha casa. Ele diz: não, mas para quê? Olha o tempo que nós estamos passando, olha a crise. Se Jesus falou, meu irmão, obedeça a Ele. Aleluia. Obedeça, porque se Ele falou, você vai chegar lá, você vai vencer no nome de Jesus. O texto diz que quando o vento era ao contrário, aleluia, eles continuam remando, eles não param, eles não abandonam o barco. Então quero dizer nesta noite, para você: não abandone o barco. Diga para o seu vizinho aí: não abandone o barco. Diga com ele assim: se o vento soprar ao contrário, não desça do barco. Não é tempo ainda. Eu sempre digo, irmãos, que nós precisamos de algumas armas para vencer a adversidade. Quando o vento ao contrário soprar sobre a sua vida, você precisa se motivar, irmão. Você precisa ser mais emotivado. Eu sempre digo que nós temos que ser como o Galo. Eu, como sou do interior, eu lembro muito quando cresci. Não o Atlético Mineiro, que perdeu e fez feio. Desculpe os atleticanos aí. Meu Deus do céu. Tem algum atleticano aí, irmão? Oh, vamos orar para Jesus te libertar. Aleluia. A gente tem que ser como o Galo, não o Atlético, o Galo. Alguém conhece Galo? Galo. Isso, Galo. Lá no interior, nós conhecíamos a hora antigamente pelo cantar do galo. Antigamente, quando era noite, a gente começava a contar: cantou 1. E geralmente o galo canta à noite. E o galo geralmente na minha terra cantava 4 horas da manhã. Eu não sei se na cidade não tem galo, né? Aqui não tem. Já tem um despertador, né? Lá no meu tempo, irmão, não que eu sou muito antigo, sabe? Alguns anos atrás, era o galo que despertava na minha casa. Quando dava 4 horas da manhã, o galo cantava. Tudo estava escuro para o galo, mas ele olhava e dizia: não, eu preciso levantar, eu preciso, porque eu sinto que o dia está amanhecendo. E o galo cantava. Alguém sabe como é que o galo canta aqui? Não, isso é um garnizé, irmão.
Como que o galo canta aí, gente? Ó, já vi um garnizé aí. Me ajuda mais forte. Como o galo canta? Isso. Gostei desse galo, viu? Aleluia. Mas naquele tempo, meus irmãos, quando o galo cantava, um cantava e o outro emotivava. Aleluia. Preste atenção nisso. Quando um cantava, a minha mãe falava: é 4 horas da manhã. Aí o outro galo não ficava para trás: eu vou cantar também, porque o dia está amanhecendo. E o outro dizia: eu vou cantar também, porque o dia está amanhecendo. Eu só quero te lembrar uma coisa: a palavra de Deus diz que o choro só dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É interessante que um motiva o outro, aleluia. O seu irmão está aí na prova, você começa a motivar ele: não, você vai vencer, irmão, aleluia. Ele pode chegar até para baixo, mas olha, seu irmão, dá um sorriso para ele, diga: ô, meu irmão, você é uma bênção, aleluia. É interessante, meu irmão, que nós temos o poder de motivar uns aos outros. E o galo, ele motiva um ao outro. Quando um canta, o outro diz: eu não posso ficar para trás. Como o galo canta? Quando um galo canta, o outro motiva o outro. Alguém ensina ele como o galo canta? Isso. Pode ser igual essa garnizé mesmo. Mas é interessante, irmão, que um galo motiva o outro. Amém. E nós estamos aqui, precisamos ser assim também. Porque a Bíblia Sagrada diz, e eu já repito para você, que o choro só dura uma noite. O galo está cantando porque sabe que o dia está amanhecendo. Um novo dia está amanhecendo. Então quero te dizer: abra a sua boquinha e comece a cantar, porque a sua prova vai acabar. A sua luta está chegando ao fim, porque o choro dura só uma noite, mas a alegria vai chegar. É interessante que a palavra de Deus diz: mas na 4ª vigília da noite, aleluia, em meio ao vento contrário, Jesus dirigiu-se a eles caminhando sobre as águas. Jesus vem na 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite está o amanhecer do dia, cerca de 4 da manhã, entre as 6. Jesus vem sempre amanhecer, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus virá ao seu encontro, a vitória virá ao seu encontro. Quando Jesus vem ao amanhecer, a palavra de Deus diz que de longe eles enxergaram, eles avistaram o mestre. E quando eles avistaram o mestre, Jesus vem à direção deles. Eles estavam até motivados, não estavam abandonando o barco ainda. Eles estavam... Vamos lá, igreja. Eles estavam na 4ª vigília, continue remando. Na 4ª vigília da noite, Jesus vem. Vem aqui, pastor Antônio. Isso, aleluia. Quando Jesus vem na direção deles, mais ou menos, mais para lá. Quando Jesus vem na direção deles, eles estavam... Tem gente que está remando um para um lado, outro para o outro, aleluia. Assim você não vai chegar em lugar nenhum, aleluia. A igreja tem que remar junta. Nós somos remadores, aleluia. Não pode o louvor remar para um lado, o pregador para o outro. Não pode a irmã da coreografia remar para um lado e a outra remar para o outro. Nós temos que remar junto, aleluia. Unidade, unidade. O remo tem que ser junto. Vamos lá. Eles estavam remando. No meio da tempestade, Jesus vem ao encontro deles. E quando eles veem Jesus, eles se assustaram. Quando a bênção estava chegando, meus irmãos, eles preocuparam, irmão Washington, e disseram: é um. Não é ele não, viu? Eles disseram: é um. A bênção estava chegando na porta deles, irmão. Eles estavam numa prova. O barco estava cheio de água. Percebendo eles que alguém vinha à direção deles, eu imagino Jesus vindo à direção deles. Jesus deixou eles só.
Ele estava pensando assim: Jesus nos deixou só, Jesus não nos virá ao nosso encontro, Ele vai chegar não sei quando, do outro lado. Mas Jesus estava vindo caminhando sobre as águas. E quando Jesus está vindo sobre as águas, eles não reconheceram a presença de Jesus. Quando a bênção estava chegando perto deles, eles disseram: é um fantasma, e começaram a gritar de medo. Dá um grito aí. Aleluia. Eles começaram a gritar com medo. Eles começaram a apavorar-se. Eles começaram, imagino, dizer para o outro: rapaz, é o fantasma, está acontecendo alguma coisa. Eu imagino alguns mais apavorados dizendo: rapaz, eu vou ter que sair nadando mesmo. Diga com o seu irmão aí: não pule do barco. É interessante, pastor, que eles estavam remando, eles preocupavam, dizendo: é um fantasma. A alegria estava chegando, a bênção estava chegando, e eles não estavam reconhecendo a bênção. E é o que eu quero falar com você nesta noite. Você, no meio da sua adversidade, Jesus virá ao seu encontro. Mas a nossa intimidade com Jesus deve ser o suficiente de perceber que quando é Ele que está chegando. Mas eles, no natural deles, eles estavam dizendo: não pode ser Ele, é um fantasma. Crente acredita em fantasma, irmão? Mas eles acreditavam. Eles acreditavam em fantasma. Está dizendo: é um fantasma. Mas Jesus precisou se identificar a eles, porque eles não reconheceram Jesus. Jesus é a nossa alegria. Quando a alegria estava chegando, os que estavam tristes estão dizendo: não pode ser Jesus. E eles disseram: é um fantasma. E Jesus disse: sou eu, não tem mais. Quando eles avistaram Jesus, eles disseram: é um fantasma. Jesus precisou se identificar a eles. Jesus disse: sou eu, não tem mais. A tradução que diz aqui na NVI diz assim: Jesus diz para eles: bom ânimo, ou alegria, sou eu, não tenha medo. Diga comigo: não preciso ter medo, porque Jesus está vindo ao meu favor. Diga para o seu irmão: não tenha medo, Jesus virá ao seu encontro. Jesus diz para eles: sou eu, não tem mais. E quando Jesus diz para eles: sou eu, não tem mais, alguém que estava remando no meio do barco, com certeza disse: não, eu conheço essa voz. Aleluia, eu conheço essa voz. Embora alguns estavam dizendo: olha, é fantasma. Mas alguém disse: não, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz é do meu, não é estranha. Essa voz é de alguém conhecido. Essa voz é dele. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, caminhando por cima das águas. Amém, gente? Ele disse: Senhor, se és tu. Ele não parou de remar. No meio da prova, irmão, aleluia, não tem como parar. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, caminhando por cima das águas. Algo eu aprendo nessa lição, nesse texto de Jesus a eles. Ele não diz assim: Senhor, se és tu mesmo, vem até o nosso barco. Ele diz: Senhor, se és tu, eu quero experimentar o que o Senhor está experimentando. Não, você perdeu a chance de dar um glória a Deus. Ele diz: Senhor, se és tu mesmo, eu quero sair desse marasmo. Se és tu mesmo, eu quero sair do natural e também viver o sobrenatural. Se és tu mesmo, eu quero sair desse lugar não de conforto, de tempestade, de medo, e quero ir ao teu encontro. Ele está dizendo: Senhor, se és tu mesmo, eu quero experimentar o que ninguém nunca experimentou. Aleluia. Se fosse eu, talvez eu ia falar assim: Senhor, venha até o meu barco me socorrer, porque a gente está perecendo. A gente critica Pedro, irmão, mas Pedro teve fé o suficiente para dizer: Senhor, se és tu mesmo, permita-me ir ao teu encontro, caminhando por cima das águas. Ele percebeu de longe Jesus caminhando por as águas, e ele não diz: permita eu ir nadando, não. Eu quero ir assim como o Senhor está indo, porque eu creio, eu acredito no poder da sua palavra. Se é o Senhor mesmo, o Senhor vai me permitir, e eu vou chegar ao Senhor.
É interessante que Pedro não está dizendo assim: Senhor, vem no barquinho, não. Senhor, vem até mim, porque nós que precisamos ir a Ele. Jesus disse na sua palavra: chegai-vos a mim, eu chegarei a... Pedro entende isso, e por isso ele pede ao Senhor a permissão para ele descer do barco. Ele pede ao Senhor: Senhor, permita-me ir ao teu encontro, permita-a viver o sobrenatural. Quando ele pede isso, instantaneamente o Senhor gosta de pessoas assim. Ele diz: vem. Jesus gosta de pessoas que gostam de desafios, pessoas que gostam de viver do sobrenatural. Eu só quero pregar e acreditar nisso. Eu quero que você levante a sua mão se você também crê comigo. Eu vou viver o sobrenatural, eu vou andar no sobrenatural. Você, igreja do Senhor, vai andar no sobrenatural. Olha, eu quero te dizer, Deus tem o sobrenatural para você. Se você crê nisso, você não vai ficar nesse barco no meio dessa tempestade, porque o Mestre está te chamando para você descer e ao que encontro dele, andando também por cima das águas. Quando ele entende que é o Senhor, ele desce. E descer não é fácil, porque para subir tem que descer. Aleluia. Diga para o seu irmão: para subir tem que descer. Quando ele está dentro do barco remando, ele tem uma atitude: eu preciso ir ao encontro dele. Ele me chamou. Aleluia. Jesus está convocando esta igreja nesta quinta-feira a viver o sobrenatural. Jesus está te convocando a você viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Não, eu vou profetizar nesta noite. Se você crê, você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. A partir de hoje, a partir desta hora, marque este horário. Se você crê, levanta essa sua mão para adorar, porque você viverá o sobrenatural dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu ministério. Harakandarama subrianahaya. Quando ele desce, a palavra de Deus diz que ele desce. Quando ele desce, não é fácil descer. Aleluia. Quando ele desce, ele começa a sentir algo diferente embaixo. Eu imagino todos que estavam perto dele dizendo: rapaz, tu vai descer mesmo, tu tem coragem de descer mesmo. Olha, no meio desse temporal, você pode afundar. Mas ele estava crendo na palavra que o Mestre o chamou. Se ele me chamou, eu vou descer. Se ele me chamou, ele garante. Se ele me chamou, eu vou ao encontro dele e eu vou chegar lá. Aleluia. Quando ele desce, ele percebe que ele não estava mais no nível que ele estava dentro do barco. E dentro do barco ainda estava um temporal. Quando ele desce, ele percebe que ele estava andando em lugares que ele nunca tinha andado. E o que me chama a atenção é que quem estava perto dele, talvez criticando ele, estava vendo Deus exaltar ele. Aleluia. Então quero te dizer, os teus inimigos verão Deus te exaltar. O teu inimigo vai ver Deus te levantar. Aleluia. Vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando ele desce, os discípulos que estavam dentro do barco também começam a enxergar que ele não estava mais no natural, mas estava vivendo o sobrenatural, pastor. Quando ele desce, além deles enxergar, ele olha para Jesus. E a palavra de Deus diz que ele começa a andar sobre as águas. Quando ele começa a andar sobre as águas, eu já profetizei e digo novamente: esta igreja viverá o sobrenatural. Esta igreja vai viver coisas que alguns vão se estranhar, mas é o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. Quem nunca viu o paralítico levantar, vai ver. Aleluia. Quem nunca viu o cego enxergar, vai ver. Porque o meu Deus, o meu Jesus que eu sirvo, ele não mudou. Ele disse: estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Pisarão serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum.
Oh, meus amados, o que eu estou dizendo nesta noite é que você viverá sobrenatural, mas esse sobrenatural é para os que creem. E esses sinais seguirão aos que? Você não vai correr atrás de sinais, os sinais vão correr atrás de você. Venha atrás de mim, aleluia. Os sinais vão correr atrás de você, e esses sinais seguirão. Eu já vou dizer para você, o sinal de Deus já vem te acompanhando desde a sua casa. Tem gente que saiu de casa nesta noite para a igreja, e o sinal diz: eu vou atrás dela, aleluia. Se os sinais seguem os que creem, eu creio que eles estão me acompanhando nesta noite. Eu creio que eles estão me acompanhando. E se tem alguém precisando do sinal de Deus nesta noite, Ele está dizendo: somente creia, porque acontece na sua vida também. E esses sinais seguirão aos que? E esses sinais seguirão aos que? Aonde você andar, você é um agente de milagres. Diga para o seu irmão: você é um agente de milagres. E esses sinais seguirão aos que creem. Pedro acreditou nisso, por isso desceu e começou a andar. Mas o mesmo texto diz, estou terminando: mas sentindo o vento forte, teve vento. O primeiro vento era o contrário. E o segundo vento? Não bastava o vento ao contrário sobre a vida dele, porque no meio ao sobrenatural vem vendavais, vem adversidades. Nós não vamos andar só na bênção, não, tem adversidades também. Quando ele estava vivendo o sobrenatural, aleluia, eu estou andando, os discípulos começaram a contemplar: uau, Pedro deu certo. Pode ser, o Pedro está andando sobre as águas. Aleluia. Amém, gente? Eles se empolgaram, deu certo, mas ninguém quis descer do barco. Tem gente que é assim: vai na frente, se der certo eu vou também. Vai, se der certo eu vou lá também. Quando Pedro desce, ninguém desceu. Mas tem o certeza de alguém: uau, deu certo, Pedro, é isso aí mesmo, aleluia. Você vai chegar lá. E daqui a pouco, quando Pedro está andando, sentindo o sobrenatural, ele está afundando, aleluia. E tem alguns pessimistas que estavam dizendo assim: eu sabia, eu nunca vi isso. Tem gente, irmão, incrédulo, graças a Deus aqui não, só na igreja da lua. Mas Deus vai mandar um missionário para lá também, amém. Oi, irmãos, mas quando ele estava descendo, ele começa a descer, ele começa a perceber que estava afundando por causa do vento. O vento contrário não derrubou, mas o vento forte diz: eu vou pegar ele. E Satanás talvez estava fazendo festa, irmão Washington, estava dizendo: uau, eu consegui, eu vou afundar ele, eu vou envergonhar ele. O diabo não vai te envergonhar. Não, eu vou de novo para esse aleluia, melhorei isso, glória a Deus também. O diabo não vai te envergonhar, tu não serás envergonhado. Deus vai honrar a sua fé. Quando ele está andando, o diabo está dizendo assim: ele vai afundar. E os pessimistas: vai afundar, não vai dar certo. Eu sabia. É igual aquela história daquela senhora que queria comprar casa, orava a Deus: Deus, me dá uma casinha, nem que seja no pé da montanha, Senhor, eu quero uma casinha. E orou, e Jesus deu uma casinha. Eu quero uma casinha, Senhor, que eu possa ver o pôr do sol todos os dias. E Jesus deu, porque Jesus tem prazer em nos abençoar. E ela pedia: Senhor, eu quero uma casinha que eu vejo o pôr do sol todos os dias. Quando ela recebe a casinha, vai dormir a primeira noite, ela abre a janela e vê que não tinha sol de frente à sua casinha, porque tinha uma pedra grande na frente da sua casa. E ela começa a murmurar: mas Senhor, eu pedi uma casa para me ver o pôr do sol e o Senhor não me deu. Mas o pastor pregou que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso falar com essa pedra: vá para lá ou vai para lá, e ela vai mudar. Então eu vou orar, aleluia, eu vou orar, eu sou crente. E ela ajoelhou e orou. E no outro dia ela disse: eu vou acordar de manhã e vou ver o pôr do sol na minha casa, eu vou ver o pôr do sol no amanhecer. E quando ela ora, aleluia, isso, nascer do sol, o pôr, o nascer. Oh, glória a Jesus. Essa foi mal, viu? O nascer do sol, o pôr e o nascer do sol. Amém, gente? O nascer do sol. Diga bem forte: o nascer do sol. Imagina se eu não tivesse minha esposa aqui, aleluia.
Ela disse: eu quero ver o nascer do sol. Quando ela acorda de manhã, cheia de fé, ela vai: eu vou abrir minha janela e vou ver o nascer do sol. Quando ela abre a janela, faz... a pedra estava no mesmo lugar. E ela disse: eu sabia, uma pedra mudar de um lado do outro. É assim que é a fé de alguém, de alguns. Não, olha, eu sabia uma pedra mudar de um lado para o outro, mas Pedro não. Pedro disse: não, ele falou: eu vou chegar lá. E quando ele está se afundando, a palavra de Deus diz que ele clamou. Aleluia. Ele começa a perceber aonde ele estava. E quando ele estava lá no fundo do poço, ele disse: olha, eu estou me afundando. Ele percebeu, pastor, o seu estado. Ele disse: eu vou clamar ao mestre, porque eu estou me afundando e ele está me enxergando. Foi natural eu estar dentro do barco, mas eu estava vivendo o sobrenatural. E eu não vou viver a minha fé somente no natural, eu vou clamar a ele. Quando ele se sente que ele está se afundando, a primeira coisa que alguém que está se afundando, ela quer fazer é segurar em alguma coisa. Quem aqui não sabe nadar? Aleluia. Quando eu não sabia nadar, meu irmão, meus irmãos, muito crente, pentecostal, me levava para aprender a nadar. Vou te levar para aprender a nadar. Lembra daquela história? Para aprender a nadar tem que engolir um peixinho. Alguém lembra dessa história aí? Não, eu já engoli um peixinho, peixe de todo tamanho, até que aprendi. Até uma vez quase engoli um girino, pensando que era um peixinho. Mas toda pessoa que está no fundo, ela precisa segurar em alguma coisa. Quando eu estava dentro d'água, eu falava: eu preciso segurar em alguma coisa. Vamos ficar de pé nesta noite, eu estou encerrando. Quando ele estava lá no fundo do poço, ele queria segurar em alguma coisa. Eu não sei como é que você está nesta noite, mas se você crê, começa a levantar suas mãos para cima. Quando ele começa a levantar suas mãos procurando para não se afundar, ele diz: Senhor, salva-me. Ele começa a clamar ao Senhor. E o Senhor jamais resiste o clamor de um fiel. Aleluia. O Senhor jamais resiste o clamor dos seus filhos. Quando ele clama o Senhor, a palavra de Deus que instantaneamente o Senhor estendeu-lhe a mão. O que eu aprendo nesse texto aqui, para me encerrar nesta noite, ele andou no sobrenatural, mas quando ele percebeu que ele estava indo no fundo do poço, ele disse: o fundo do poço não é o meu lugar. Aleluia. O fundo do poço não é o meu lugar. Eu vou clamar a ele, porque ele terá compaixão de mim. Quando Jesus estendeu-lhe a mão, eu imagino em raio de segundos, milésimos de segundo, Jesus estende a mão para ele. Aleluia. Porque a mão dele não está encolhida para te salvar. Aleluia. Porque todas as vezes que você clamar, ele virá ao seu encontro. Jesus disse: eu vou ao encontro dele. E quando Jesus pega ele, Jesus levanta ele. Aleluia. Jesus tira ele lá de baixo. Eu quero te dizer que Jesus vai te levantar com poder. Eu vou de novo. Jesus vai te levantar sobre esta terra. Jesus vai te levantar desse lugar aonde você está. Quando Satanás pensava que tudo estava acabado, quando talvez os discípulos estavam dizendo: ele se afundou, Jesus veio ao encontro dele. E quando Jesus veio ao encontro dele, Jesus segurou na mão dele. Aleluia. E eu imagino que ele diz: eu não quero só segurar na mão de Jesus, eu quero me abraçar com ele, porque eu não vou andar mais sozinho. Agora eu quero entrar no barco junto dele. Porque se ele for para a direita, eu vou para a direita. Porque se ele for para a frente, eu vou para a frente. Se ele for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu não vou andar sem Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele tem uma atitude: eu não vou abandonar Jesus. Eu não vou tirar os olhos dele. Eu vou ficar com Jesus Cristo. Nesta noite você vai sair assim com Jesus. Aleluia. Então eu vou de novo. Nesta noite você vai sair abraçado com a sua vitória. Nesta noite você vai sair abraçado com o seu milagre.
Nesta noite você vai sair abraçado com a bênção que você precisa. Nesta noite você vai sair de abraço com Ele, de mão dada com Ele. Se você crê nesta palavra, levanta a sua mão para o céu e diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus voltou com ele para o barco e houve grande bonança. Eu aplico essa palavra nesta noite dizendo para vocês que quando Jesus entrou com ele dentro do barco, o vento acalmou. E eu aprendo neste texto o problema de Pedro. O problema de Pedro era o vento. Diga comigo bem forte: o problema de Pedro eram os ventos. O primeiro vento era álcool. O segundo vento era forte. Mas Jesus, Ele sempre tem algo mais para nós. Passa algum tempo, Jesus sobe aos céus e depois fica com eles 40 dias. Faz uma promessa de enviar o Espírito Santo. E quando Jesus fez a promessa de enviar o Espírito Santo, a Bíblia diz que, cumprindo o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, dentro de uma casa. Quando eles estavam no mesmo lugar, de repente veio um vento do céu, um som do céu como de um vento veemente. Aleluia! De um vento veemente. Diga comigo: vento veemente. Meus irmãos, quando ele estava dentro da casa, quando o vento veemente vem dentro da casa, quem estava pregando? Pedro. Deus diz: eu vou marcar a vida de Pedro através do vento também. Ele teve medo do vento ao contrário. Ele teve medo do vento forte. Mas o meu vento que vai soprar sobre a vida dele vai manter ele de pé. Porque o meu vento, o vento do meu Espírito, vai soprar sobre a vida dele. E lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando o vento soprou sobre ele, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E naquele dia ele pregou, aleluia. E a vida dele nunca mais foi a mesma. O vento de Deus vai soprar sobre a sua vida. Eu não sei como é que está a sua situação nesta noite, mas eu quero orar por você. Você que está dizendo: eu estou passando por um momento difícil na minha vida. O vento está soprando sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Eu quero dizer que você vai viver o sobrenatural. Se você quiser vir aqui na frente, vamos orar. Vou orar com os pastores nesta noite. Se tem alguém nesta noite que está dizendo: eu preciso disso, Jesus. Eu preciso viver o sobrenatural. Alguém que quer viver o sobrenatural, quer vir aqui na frente nesta noite e crê ainda nesta palavra, venha que eu quero orar por você. Bate mais forte. Ora candaraba subir a mababaçaia. Chama candorobo massaia. E vejo tudo que Deus já fez. Eu me agarro na... Vem adorando. Só quem quer viver o sobrenatural de Deus nesta noite. Só quem quer sair do marasmo. Só quem quer sair do natural e dizer: hoje eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu não quero ser conhecido pela mesma forma que me conhecia, mas eu quero viver o sobrenatural. Venha. Eu quero orar com você nesta noite. Meu coração bate mais forte. Amassai matando a raia. E vou marchando para vencer. Abra o mar pra mim, Senhor, e me ensina a andar no sobrenatural. Se você crê, levanta a sua mão para o céu Impossível e começa a adorar o Ele. meu viver. Levanta a sua mão, levanta as suas mãos. Abra o mar. O sobrenatural de Deus vai começar a nos envolver nesta noite. Eu me preparei para esta noite. Deus falou comigo que Ele operaria o sobrenatural. Só os que creem, levante a sua mão bem alto. Receba de Deus nesta noite. Impossível Sim. ao meu
ensina a andar no sobrenatural, que traz o impossível ao meu viver. Eu quero saber se entre esses que vieram aqui na frente tem alguém que tem alguma enfermidade. Alguém que tem alguma enfermidade, faça assim, que está sentindo alguma dor no seu corpo agora. E você quer que Jesus cura? Tem mais alguém? Levanta, faz assim, faz assim. Você que está com alguma dor no seu corpo, tem alguma enfermidade, você que foi no médico e talvez o médico diz para você não tem solução, Jesus vai te curar agora. Alguém que tem alguma enfermidade no seu corpo, eu disse que crê pela fé. Eu sou profeta de Deus nesta noite e quero ministrar sobre a sua vida a cura agora. Aramamamassuri arraia. Você que está sentindo alguma coisa, eu quero te pedir no nome de Jesus, dá mais um passo à frente. Dá mais um passo à frente, eu quero orar para você. Só quem está sentindo alguma enfermidade no corpo, tem alguma, a unção de cura de Deus está nesse lugar. Não, eu quero que abra mais um espaço aqui para as pessoas que precisam de cura divina. Nesta hora, o sobrenatural de Deus vai envolver estas pessoas. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Vocês estão sentindo alguma coisa no corpo? Crê que Jesus cura? Faz assim com as suas mãos. Agora você vai colocar a sua mão sobre o local da enfermidade no nome de Jesus Cristo. Igreja, feche seus olhos, feche seus olhos. A igreja do Senhor só vai interceder comigo, porque Jesus vai operar o sobrenatural aqui. O sobrenatural de Jesus vai operar. O sobrenatural de Deus vai acontecer agora. Pastores, me ajudem aqui, pastores. Senhor, nesta noite, a tua palavra diz, Senhor, que em meu nome, é no nome do Senhor, no nome que está acima de todo nome, que a tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor. Eu ordeno, ó Pai, que toda enfermidade largue o corpo dos teus filhos. Deus, tu és Senhor da cura, e a tua palavra diz-nos que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já era, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Eu ordeno a cura, eu ordeno a cura, eu ordeno a libertação de todo o mal. Declaro todo o mal em nome de Jesus. Sai, sai, para a glória de Jesus. Eu quero que se você crê nisso, se você crê nesta palavra, você que crê nesta palavra, diga: eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Você que estava sentindo alguma enfermidade, começa a procurar aí. Começa a procurar aí no nome de Jesus sobre o seu corpo. Pode começar a procurar aí. Pode começar a procurar, porque Jesus curou aqui, gente. Jesus curou aqui. Jesus está curando, Jesus está curando. Rapacandorobobasaia. Ramanacandaremahaya. Oramaha subrianahaya. Oia canderebabababa suia candorobamamassamamamassamahaya. A unção de Deus está sobre esse altar. Eu sinto a unção de Deus forte sobre esse altar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, é o seu momento, é o seu momento, é o seu momento. É somente adore, 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 adore. Adore a Ele, adore a Ele. Levanta as suas mãos, clame a Ele, clame a Ele. Viva o sobrenatural, viva o sobrenatural. Viva, viva isso. Adore. Sobrenatural. Viva a cadeira bababassuia. Babassuia bahaya. Recebe o sobrenatural de Deus. Recebe sua vitória. Receba a sua vitória. Receba a sua vitória. Receba a sua vitória. Receba o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Sim, Jesus. Levanta as suas mãos para o céu em nome de Jesus. Ama a câmera.
Eu declaro sobre as suas mãos a autoridade de Deus. Eu declaro sobre as suas mãos a autoridade de Deus. Eu declaro sobre as suas mãos a autoridade de Deus. Você vai tocar nos ombros de alguém agora. Olha para mim com as suas mãos levantadas. A unção de Deus está descendo sobre este lugar. Deus está te levantando nesta noite. Tem pessoas aqui que Deus está levantando. Deus está levantando com unção de cura neste lugar, com unção de renovação. E você vai impor as mãos sobre as pessoas que estiver perto de você. Pela fé, no nome de Jesus. Imponha. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está perto de você. Isso é noite de adoração, é noite de sobrenatural. Só quem crê. Adore agora ao Senhor. Adore o Senhor com essa pessoa. Comece a interceder por essa pessoa. Interceda. Clame o sobrenatural de Deus. É a noite do sobrenatural de Deus. Essa é a noite do sobrenatural de Deus. Comece a adorar. Receba essa unção. Pela fé posso alcançar. Receba pela fé. Pela fé posso viver. Pela fé. Declare isso. Não há. Declare. Sim. Declare isso no nome de Jesus. Declare sobre a sua vida, sobre a sua família. Declare em quem que você está firmado. Sim. Declare, levitas. Declare isso sobre as vossas famílias. Não há muralhas que ficarão de pé. Não vai ficar nenhuma muralha. Essa palavra, aplauda ao Senhor. Aleluia. A macaneira bacia. É forte o que Deus está fazendo nesse lugar. Aleluia, Jesus. Aplauda mais forte, queridos. Aplauda mais forte. Aleluia.
Aleluia.